Boa, boa. Pois E é, André, né? Fim de temporada. Fala aí, fala. não, sim, até ia passar a bola para você, mas você vai continuar aí. Você trazer a sua coluna de hoje, até para nós Ah, pautarmos esse beleza. início de resenha aqui, pedindo também a galera para ir lá no site, né? No aplicativo da S1 Live, conferir a coluna do André, a Bia também escreve, a Alana Bimati, tem muita informação para a galera realmente consumir no nosso site e nós iremos pautar inicialmente esse Zona Mista aqui com a coluna desse brilhante jornalista que é o André. André, fica à vontade, meu camarada, o pontapé é seu. Obrigado, Léo. Bom, eu escrevi hoje sobre, assim, é um tema que tem dois lados, né? Aquela coisa do copo meio vazio, meio cheio. É claro que a temporada do Flamengo foi horrorosa. É claro que o ideal seria uma reformulação no departamento de futebol, né? Tanto lá em cima quanto embaixo, algumas renovações de contrato deveriam ser questionadas, né? Enfim, uma ideia que pudesse. Eu acho que o Flamengo tem que romper com 2019. Eu sei que isso é chocante para muito torcedor, mas é romper com aquela cabeça, com aquela mentalidade, com aquela visão e olhar para frente. Agora é outro Flamengo. Eu acho que se 2023 não sinaliza como um fim de ciclo, ainda que alguns jogadores permaneçam, não estou dizendo que tem que mandar todo mundo que estava em 2019 embora, mas é romper com aquela visão que, por exemplo, foi o que atrapalhou no jogo com o Cuiabá. Aquele olhar para o passado que fez com que aquele jogo ali virasse uma homenagem ao Felipe Luiz, ao Rodrigo Caio e tal. Tá, mas e agora? E o jogo? O jogo que precisava de 3 pontos? Poderia ter se complicado. Como ganhou... Ainda bem que ganhou, né, André? Tapete. Exato. Ainda bem que ganhou, né? Senão não estava no G4. Exatamente. Mas, principalmente no segundo tempo, eu acho... Eu assim, não sou radical. Eu acho assim que no primeiro tempo essa visão até ajudou, que os jogadores ficaram concentrados, querendo dedicar a vitória aos companheiros e tal, mas no segundo tempo, quando ficou aquela coisa, o Felipe Luiz está cansando, que horas ele vai sair, como é que vai ser, na hora que o Felipe Luiz sair eu vou chorar, eu vou aplaudir, e coisa, e o Rodrigo Caio, por que ele não vai entrar no dia da despedida dele? Sem contar que isso tudo foi uma tremenda balela, né, porque o Felipe Luiz estava no banco no Morumbi. Aí todo mundo tava falando, Felipe Luiz, os últimos momentos como profissional, deve passar um filme na cabeça do jogador e tal. Só que, meu amigo, se o Ayrton Lucas se machuca com 5 minutos lá no Morumbi, o Felipe Luiz não tinha se despedido no Maracanã, ia se despedir no Morumbi. Então, essa conversa de despedida foi uma tremenda conversa fiada, foi um esforço para se criar uma agenda positiva, para desviar o foco da péssima temporada que o Flamengo, para dar um fecho ali no Maracanã, em vez da torcida protestando, a torcida emocionada, cantando feliz e gritando. É lógico que os jogadores mereciam essa homenagem, né? E foi uma homenagem lindíssima, né, André? Diga-se de passagem, né? Sem dúvida, mas inoportuna, na minha visão. Ela só não foi considerada inoportuna porque futebol é resultado. Se a bola bate na cabeça, se o Rossi vai fazer uma saída de bola, chuta a bola bate nas costas do Lisandro Pita e a bola entra, aí a análise virava outra, né? Pra que essa festa aí? Fizeram festa aí, perderam o G4 e tal, e agora jogar pré-Libertadores. Como deu tudo certo, você é chato, tá querendo insistir com isso e tal, mas não é, cara. É uma visão institucional, entendeu, Léo? Eu não era favorável, André. Eu não era favorável àquela homenagem antes do jogo. Poderia até se fazer num outro momento, né? Até porque essa concentração do jogo ela é muito importante. Né? Nós vimos ali o próprio Felipe Luiz emocionado. Eu não fui a favor dessa homenagem no início ali, poderia ter sido feito no final, enfim, num outro jogo, num outro momento, até para não atrapalhar o nosso objetivo, que era vencer a partida e continuarmos, né, buscando essa classificação para a fase de grupos da Libertadores como nós alcançamos. Mas é como você falou no início do teu raciocínio, ainda bem que deu tudo certo, porque senão ia tomar porrada pra caramba, né? Se as coisas não acontecessem, né? Ia tomar porrada justa, né? Quer dizer, e não é o Felipe Luiz, não é o Rodrigo Caio, não é nem o Tite e tal. O problema é de cima, gente. É o que eu tô falando. É a direção, é a instituição que fica olhando muito pro passado, as conquistas do passado. Tudo bem que tem as conquistas são passado recentíssimo, que foi ano passado. Ninguém tá falando de 10, 15 anos. Não. São conquistas muito recentes, mas
esse olhar para o passado está atrapalhando o Flamengo para olhar para o futuro. E aí o que eu coloco na coluna é o seguinte, o certo seria fazer uma reformulação. Mas mesmo que essa reformulação não venha, e provavelmente não vai vir, porque o Landim vai manter o Marcos Braz, vai manter toda a estrutura, se fizer uma mudança ou outra vai ser pontual. Ainda assim, para 2024, as perspectivas não são ruins, não. Se fizer o trabalho certo, ou seja, se os 4, 5, sei lá, 6 jogadores contratados forem de bom nível, a comissão técnica tiver uma certa estabilidade, o Flamengo trabalhar para ter uma pré-temporada forte, tanto, mesmo viajando para os Estados Unidos e tal, mas tratando o estadual como uma grande pré-temporada, ainda que se busque o resultado, porque tá atrelado, 2024 vai ter cobrança de resultado do Flamengo até no estadual, pelos últimos títulos do Fluminense, da maneira como o Fluminense conquistou esses títulos. Então vai ter cobrança também pelo Carioca, mas ainda assim é possível se trabalhar pensando nos principais torneios que vão ser disputados prioritariamente no segundo semestre, Libertadores começando em abril. Se o Flamengo errar pouco, ele tem chance de ser vencedor. Por quê? Porque o sarrafo baixou. É só você olhar. O Palmeiras é um exemplo disso, André? Isso. O Flamengo não perdeu pro Palmeiras, Léo. Sim. E ainda meteu um 3-0 com autoridade. Foi a última derrota do Palmeiras no Brasileiro que ele conquistou. A última derrota foi aquele 3-0. O Abel não deu uma palavra sobre esse jogo porque não tinha o que falar. Na temporada que vem, ainda deve ter o problema de ficar sem o Abel, né? De ir atrás de um técnico, ver e do Hendrick. Vai da liga, exatamente. Se vai da liga, é um cara que vai chegar para uma reformulação de elenco também, que ele não tem muito controle, ele não tem o mesmo domínio que tem o Abel. É pouquíssimo provável que o Abel fique. O Abel, toda oportunidade que tem de falar que ele está cansado, ele fala. Então, o principal concorrente do Flamengo, entre aspas, que é o Palmeiras, também vem muito incerto para 2024, que isso é um ponto mais positivo para o Flamengo, porque por mais que a gente fale de reformulação de elenco, essa reformulação ela já começou a acontecer, né? Já não tem tanto remanescente assim de 2019, mas bem ou mal, não vai sair tanta gente também. Então, o Flamengo ainda vai ter uma base ali de jogadores que se conhecem, já tem uma ideia do Tite. O Tite também pode mirar em jogadores que ele já trabalhou eventualmente em algum momento. Então, o Flamengo até larga um pouco mais na frente do que o Palmeiras, por essa questão até da comissão técnica. Desculpa ter interrompido, mas só para era isso. Nada que é isso. É para interromper mesmo. É isso. Essa é a linha, né? Pode ficar à vontade aí para entrar aqui. E até dentro do que a Bia falou, André, do que você escreveu na tua coluna e estava falando, melhorar um pouquinho. Mas será que esses nossos dirigentes irão deixar essa pequena melhora, né? Até dentro desse sarrafo baixo que você falou, acontecer? Né? E aí está muito linkado esse respaldo, essa autonomia que o Tite possa ter em 2024. Isso que realmente me deixa um pouco preocupado, André. Não, sem dúvida, mas eles também têm uma preocupação, né? É bom lembrar, é ano de eleição no Flamengo e é ano de eleição municipal no Rio de Janeiro. E isso interessa ao vice-presidente do Flamengo. Então, o ano é importante. Esse 2023 podia ser de fracasso, 2024 não pode. Então, eu acho que a tendência é que se dê autonomia. Tanto que não se falava na contratação de um lateral direito e agora se fala. Já fala, né? Então, quer dizer, é a interferência do trabalho do Tite. O Tite observou, vivenciou, né, o problema e está buscando solução. Então, assim, e não é só isso. O Flamengo venceu o Palmeiras. O Fluminense, campeão da Libertadores, ok, goleou o Flamengo e foi campeão carioca, mas com o Sampaoli, o tão contestado Sampaoli, o Flamengo não perdeu para o Fluminense. No Brasileiro foi 0-0, e na Copa do Brasil, o Flamengo do Sampaoli, o tão contestado Flamengo do Sampaoli, mandou o Fluminense, campeão da Libertadores, para casa. E foi uma partida até boa do Flamengo Sim. No comando do Sampaoli, foi uma das primeiras de destaque dele. Exatamente. E o Botafogo e o Flamengo teve a vitória, o Flamengo caótico, foi o primeiro lá a tirar o selo do Botafogo no tapetinho. E os caras congelaram som e imagens, perderam lá e foram ladeira abaixo no campeonato. Uma vitória do Flamengo, com o Botafogo 100% lá. No primeiro turno, dava para o Flamengo ter vencido. Sim. Se o Flamengo tivesse minimamente mais organizado,
Dava para ter vencido tranquilamente o Botafogo naquele primeiro turno absurdo do Botafogo. Assim. Criou chance pra caramba, Bia. Criamos chance pra caramba naquele jogo. É um dos jogos realmente que a gente, hoje, depois de terminado a competição, até antes também, André e Bia, nós colocamos assim, caramba, se o Flamengo tivesse vencido, aproveitado as chances, o jogo foi condicionado por uma expulsão do Botafogo, onde o Flamengo criou um caminhão de chances reais na frente. Da cara do gol do Botafogo, enfim. Everton Ribeiro deu 5 passes para finalizações claras. 5 passes em 45 minutos. Foi a melhor, inclusive, partida do Everton Ribeiro, acho, na temporada. E o Flamengo perdeu. Só o Gabriel perdeu 2 gols feitos, daqueles assim, que não se perde. Então, assim, você vê exemplos de um Flamengo complicado, caótico e tal, mas ganhou do campeão brasileiro, ganhou do time que liderou o brasileiro pelo maior tempo, ganhou do campeão da Libertadores, nesse ano caótico, errando, fazendo tudo errado. Ainda assim, foi vice da Copa do Brasil e chegou no G4 do brasileiro. É isso que eu tô falando. Foi bom? Não, foi uma porcaria. Pelo contexto, foi uma porcaria. Mas é só um exemplo de que se não precisa fazer... Se fizer uma revolução e der tudo muito certo, pega a tríplice coroa. Sim. Agora, se fizer a coisa minimizando os erros, continuar errando, mas diminuindo os erros, essas coisas grotescas que aconteceram em 2023... Se não tiver isso em 2024, e principalmente a comissão técnica tiver uma certa estabilidade, lógico que a gente vendo evolução no time e resultados também, desde o início da temporada, o Flamengo tem tudo para voltar a ter um ano vencedor em 2024. Sim. É isso que eu digo na minha coluna. Você vê o copo vazio, totalmente vazio, pelas besteiras que o Flamengo fez. Mas você pode ver o copo meio cheio pensando em 2024 e vislumbrando uma temporada só com menos erros. Só com menos erros. Menos erros da diretoria. Até dar um bom dia para a galera que está chegando. A minha amiga Mônica Leal, o Eduardo, Jacinto, o nosso camarada Carlos Lopes, o Bruno Fernandes, o Eduardo Silva, enfim, o Denilson. A galera vai chegando, vai deixando o like. É muito importante nesse início de resenha. Já somos mais de 490 pessoas aqui na nossa resenha. Deixa eu dar uma conferida, uma atualizada no like. Somente 168 likes, é muito pouco, né? Quase 500 pessoas e nem 200 likes. Então, subam esses likes, é fundamental. Compartilhem nas suas redes, chamem muito mais rubro-negros para a nossa resenha. E dentro disso que o André falou, né, que é a pauta aqui, a sua coluna, a nossa amiga Mônica Leal, que está sempre aqui, mas essas vitórias em cima de Palmeiras e Fluminense também tem muito na conta da motivação dos jogadores. Aí quem entra no famigerado vou parar por aqui. Essa questão da motivação dos jogadores é importante dentro desse planejamento, Bia e André, e aí dentro desse copo meio cheio, meio vazio, o Tite e os nossos dirigentes também saber quem quer ajudar e quem vai remar para frente na próxima temporada. Trazer dentro dessas contratações jogadores que queiram realmente colocar o seu nome na história. E aí entra essa motivação de querer uma remuneração melhor, ganhando 900, querer ganhar 1,5 milhão, buscar uma seleção sendo aqui do Brasil de outro país, buscar um reconhecimento para dar voos maiores na sua carreira para ir para uma Europa. Então, até mesmo dentro dessa reformulação, Bia, vai ser muito importante o trabalho do Tite e da nossa diretoria para encontrar no mercado jogadores que queiram chegar para fazer história e que, tecnicamente, tenham um impacto também positivo para dentro do que o André falou, o Flamengo minimamente organizado, individualmente, jogadores em bons momentos, o Flamengo buscar os títulos que nós teremos para a próxima temporada, né? Não, com certeza. Assim, eu já falei que a vinda do Tite, ela me trouxe algumas expectativas que antes do Tite, assim, naquele período do São Paulo, até falei disso na última live, a derrota na Copa do Brasil, para mim, foi uma das piores dessa geração. Assim, me tocou mais do que a derrota para o Palmeiras na Libertadores, por exemplo, justamente por uma questão de perspectiva. Eu não via saída para o Flamengo, eu não via uma expectativa boa. Parecia que o Flamengo estava mergulhado num cenário e que ele não ia conseguir sair daquilo. Assim, parecia que era muito amadorismo e a gente não vai sair por aí. Quando o Tite vem, eu acho 2 pontos sobre o Tite. Assim, eu acho que ele não... o que o André estava falando, de você trabalhar com menos erros, eu acho que naturalmente o Tite vai fazer com que o Flamengo já trabalhe com menos erros do que 2024. Também não precisa de muito, mas eu acho porque eu não vejo o Tite trabalhando em meio
o amadorismo. Eu acho que o Tite ele não vai tolerar algumas coisas que outros técnicos toleraram, porque a diretoria já tinha a bandeira branca, a diretoria mandava, desmandava, a diretoria escolhia, os jogadores têm prestígio, os jogadores, por mais que não fosse público, como foi do Botafogo, os jogadores em determinados momentos viam que a relação com aquele técnico já não ia para frente, então também já desmotivava de uma vez. Enfim, eu acho que com o Tite vai ser um pouco diferente em relação não só ao mercado de trabalho, né, em ele indicar jogadores, mas também nessa questão do amadorismo, do profissionalismo, de você ter alguém que possa dar a chave do ninho e falar assim, então tá, então trabalha, utiliza aí a sua comissão, o fato, por exemplo, do Tite levar preparador físico, Juan, essas pessoas para falarem coletiva também, para que você possa perguntar para elas também, eu acho que é um movimento muito importante, para que a gente entenda coisas que no dia a dia a gente não convive ou não tem contato. Acho que o Tite também pode ser um atrativo para jogadores que escolham o Flamengo, além do Flamengo em si. Quando você tem um Flamengo com o Tite, que é um treinador que vem de 2 Copas do Mundo e tal, acho que isso também pode ser um atrativo para o mercado. E aí eu acho que isso tudo... E aí eu vejo já o Flamengo, por exemplo, o Weber, eu até separei aqui, ó. Mas em 2024 não vai ser só o Palmeiras, que a gente estava falando sobre a questão do Palmeiras com o Abel. Mas, por exemplo, juntando até um pouco, linkando até um pouco o que o André falou, foi um ano horrível, a gente já sabe tudo isso. Mas, cara, eu vejo... pegando do G4, do G5, descendo para o Botafogo ali, que também tem agora um dinheiro, vai investir, eu acho até que o Flamengo, apesar da derrota e do péssimo jogo, ele termina num movimento melhor do que os demais, porque o Palmeiras, como a gente disse, vai perder o Abel, então tem que ver como vai agir a partir daí, e aí é muito incerto, ele pode mirar num cara muito bom, pode mirar num treinador que não consiga dar conta, e aí eles entram no mesmo problema do Flamengo, de tentar encontrar alguém, ficar refém de Abel, então é um cenário meio improvável, meio confuso, que a gente não falando, Bia, estão falando até que, sem te interromper, mas interrompendo para você seguir o teu raciocínio, falaram até no Pedro Caixinha, né? Não é uma informação segura, mas na possível saída do Abel, parece que eles olham, realmente eles miram um outro português que faz um grande trabalho, com muito menos peça no Bragantino. Eles vão ter que provar que também são bons nessas tomadas de decisões, e não parece ser muito, assim, porque eu acho que o Palmeiras também tentativa e erro. Pois é, o Palmeiras ele teve alguns problemas essa temporada muito semelhantes ao do Flamengo em questão de, cara, o técnico pedindo contratação, pedindo tal coisa, não vinha ninguém. Então, assim, também não é uma diretoria muito exemplar que eu acho que vai fazer só decisões acertadas nessa saída do Abel, não. Eu acho que pode se complicar muito, assim, nessa questão. Então, o Flamengo já sai um pouquinho na frente nesse cenário em saída de Abel. O Botafogo, cara, eu acho que o Botafogo ele vai ter que lutar com muita coisa para além de contratação. Assim, se esse elenco começa muito bem o campeonato de novo, cara, eles não vão ter a mesma confiança. A torcida vai apoiar? Vai. Mas vai ter essa insegurança, vai ter o fantasma do cara. O que adianta o primeiro turno maravilhoso se o segundo... Então, a torcida pode até abraçar o time, mas já não vai ser da mesma forma. Tem que ver como é que essa galera, essa base do Botafogo que vai ficar, porque não vai todo mundo embora, vai conseguir lidar com o próximo ano. Tem essa questão também do Textor. O Textor decidiu brigar, comprar uma briga. A gente não sabe o resultado disso para o Botafogo. Então, assim, acho o cenário do Botafogo bem conturbado. Atlético Mineiro é um que, assim como o Flamengo, viveu de altos e baixos, muito mais baixos do que altos. O Filipão, até começar a ganhar, ele perdeu muito. Ele levou 10 jogos para começar a ganhar no Atlético. O Hulk também é um cara que vai ficando mais velho. Um time que também vai pedindo reformulação. Então, acho que está todo mundo meio parelho ali junto com o Flamengo, sabe? Eu acho que um 2024 de muitos cenários para todos eles.